Prefeito de Salvador falando ao vivo aqui com a gente no Balanço Geral. Um dos setores hoje mais preocupantes é o transporte público. Pessoas amontoadas em ônibus, nas estações, em pontos. Prefeito, vi mais cedo a entrevista que o senhor concedeu a Fagner Coelho falando desse tema, né? E nos preocupa muito, prefeito. A categoria rodoviária também está muito apreensiva. Tem jornal do dia de hoje falando em colapso no transporte público. O senhor falou mais cedo também sobre esse colapso. O que é que a prefeitura já está preparando aí para esse enfrentamento? Bom, Abel, você sabe que eu não douro a pílula. Eu não sou de esconder informação. Pelo contrário, eu acho que o cidadão merece ter acesso a todas as informações com muita transparência. Então, se você me perguntar, prefeito, hoje existe um risco sério de colapso no sistema de transporte público de Salvador, eu vou lhe dizer, não só de Salvador, mas de todas as capitais do Brasil. Essa é uma situação nacional. As empresas de ônibus já entraram nessa crise com dificuldade. Aqui a gente apertou bastante, exigiu renovação de frota, mas, em geral, essas empresas não tinham mais crédito no banco, né? E aí vem a crise. Com a crise, qual é a consequência? Redução de passageiros. No caso de Salvador, o número médio de redução é de 70% no número de passageiros. Com a redução de passageiros, vem a redução da receita. E aí vem o risco de não ter dinheiro no fim do mês para pagar os rodoviários. A próxima folha de pagamento dos rodoviários é no dia 5 de abril. Portanto, daqui a 4 dias, os rodoviários receberão os seus salários. Eu tenho participado das conversas, recebi aqui os rodoviários desde o primeiro momento. O nosso objetivo é assegurar os empregos, é evitar que haja desemprego nos rodoviários. Inclusive, por exemplo, a função de cobrador, eu venho segurando. Havia uma pressão, em outros lugares do Brasil já se extinguiu a função de cobrador. Aqui eu não deixei acabar com a função de cobrador para não ter desemprego para esses pais e mães de família. Então eu tenho conversado com os rodoviários, a prefeitura está desenhando um plano, nós vamos, na medida da nossa possibilidade, ajudar, e a prioridade é pagar o salário, repito, que vai vencer agora, no dia 5 de abril. Normalmente, o pagamento das empresas é feito em 2 etapas, 2 vezes no mês. Nós estamos conversando com o Ministério Público, e aí, Adelson, se por um lado a prefeitura vai entrar com algum apoio para evitar esse colapso, para evitar que o ônibus pare em Salvador, por outro, nós vamos impor regras e provavelmente eu vou estar dando aí uma entrevista coletiva amanhã ou segunda-feira, a gente está nos ajustes finais, mas nós vamos impor regras bem severas para evitar superlotação nos ônibus, para evitar acúmulo de pessoas nos pontos e para evitar confusão nas estações. A gente sabe que o metrô reduziu também a capacidade, o metrô, que é uma operação vinculada ao governo do estado, assim como o ônibus reduziu, o metrô reduziu. Só que o metrô chega na estação e ele carrega a estação com muita gente de uma vez só. Esse é um dos problemas, que nós estamos, inclusive, procurando uma solução conjunta com os operadores do metrô, mesmo não sendo uma responsabilidade direta da prefeitura, mas há essa interlocução e o sistema de transporte é um só. Só que eu vou apresentar um trabalho, um esquema, um projeto de operação assistida, onde nós vamos exigir o reforço de frota nos horários de pico, o reforço de frota nas estações mais demandadas, o reforço de frota nos pontos de ônibus onde estão havendo maior acúmulo de pessoas para evitar as aglomerações. E vamos definir limite do número de passageiros por cada veículo, exatamente para diminuir o risco do contágio com o coronavírus. Espero, Adelson, que essas medidas possam ser apresentadas nas próximas horas, repito, no mais tardar, no comecinho da próxima semana. Estamos aí nos entendimentos finais, mas a prefeitura está preocupada com o transporte público. Eu não posso dizer que hoje esse é um dos pontos de maior atenção e preocupação da nossa gestão no enfrentamento dessa crise. Prefeito,